Bora, meu povo! Mais uma entrevista super especial para vocês aí. Muito obrigado por acompanharem o Cast FC. Hoje a gente está aqui em Barueri, na Grande São Paulo, para com muito prazer entrevistar aqui Paulo Sérgio, tetracampeão mundial, fez gol em final de Mundial de Clubes, é campeão da Champions, jogou no Corinthians, campeão brasileiro de 90, tem muita história para a gente contar. E eu quero primeiro te agradecer por nos receber aqui em Barueri, aqui na Arena, e por essa entrevista também, Paulo. Muito obrigado. Bom, Rodrigo, é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui conosco, né? Sem dúvida nenhuma, o Ricardo Rocha, ele me ligou, falou: "Ó, Paulo, Chiquinho, Rodrigo, a galera tá aí do podcast, tá todo mundo em São Paulo." Eu falei: "Não, pode vir aqui, que nós estamos aqui com as portas abertas." Sem dúvida nenhuma, tem bastante história aqui para nós contarmos. Tem muito papo legal, sim. E você não pode perder, não. Fica ligado aí com a gente, que esse papo tá só começando. É isso, meu povo. Aproveita para se inscrever aqui no canal, no Cast FC, ativar o sininho aí para receber todas as notificações, deixar o teu legal, o teu joinha aí, para que a gente faça com que este conteúdo que a gente está produzindo chegue para mais pessoas. Você pode também compartilhar aí nas tuas redes sociais, no WhatsApp, nos teus grupos, que é muito legal. Um conteúdo de qualidade, feito com muito carinho, exclusivamente para você que acompanha aqui o Cast FC. Paulo Sérgio, primeiro eu queria que você falasse do hoje, né? Um cara que é referência no futebol, foi campeão no Brasil, na Europa, campeão mundial com a seleção, com o Bayern de Munique também. Queria saber como é a tua vida hoje, depois do futebol, Paulo. Bom, hoje, na realidade, na minha área profissional, né, eu parei de jogar futebol, eu fui para a faculdade, fiz gestão em marketing, criei minha empresa, PS7, e hoje sou comentarista na TV Gazeta e também apresentador na TV Gazeta, onde nós temos o Papo de Campeões, onde nós entrevistamos os campeões do mundo. E tivemos aí 22 episódios, né, com os campeões do mundo, histórias incríveis. E também sou embaixador do Bayern de Munique e sou embaixador da Bundesliga, que é o campeonato alemão. Sou embaixador internacional pelo legado que foi deixado durante todos esses anos. E vocês hoje aqui estão na Arena Transformados aqui, onde eu sou pastor também e graças a Deus, Deus assim tem nos usado aqui com muito amor, com muito carinho, para que as pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Hoje você é muito polivalente, né? Pelo que você falou aqui para a gente, realmente eu acho muito interessante, né? A gente conversou com o Mauro Silva nessa vinda aqui para São Paulo também, essa pós-carreira, né? Essa transformação profissional que vocês, jogadores de futebol, né? Alguns passam, né, conseguem ter sucesso, como é o teu caso e do Mauro Silva. Você já pensava nisso antes de parar de jogar? Como é que foi essa mudança assim? Para ser sincero, cara, eu nunca programei nada. Eu até para parar de jogar futebol, minha última estação foi o Bahia. E eu lembro que quando eu estava no Bahia, e no terceiro mês eles falaram: "Pô, Paulo, nós vamos pagar metade de um salário." Você não tinha recebido nenhum ainda. Nenhum. Aí eu falei assim: "Sabe de uma coisa? Eu vou parar, viu?" Eu peguei minhas trouxinhas, peguei um amigo meu, pegamos o carro e viemos lá de Salvador de carro para São Paulo. E ali eu parei de jogar futebol. Eu tinha recebido já um convite do Bayern de Munique para ser scouting do Bayern de Munique na América do Sul, ou seja, o olheiro do Bayern de Munique. E aí as coisas começaram a acontecer, né, cara? É lógico que você passa por esse período de transição, o atleta ele passa por esses períodos, são momentos assim onde você vai ver aquilo que realmente você se identifica melhor. Eu passei a ser scouting, depois eu fui embaixador da marca Wilson no Brasil, onde nós pudemos fazer um trabalho
como embaixador da marca e colocamos a marca pela primeira vez no futebol, no São Caetano, que foi campeão paulista, depois o Paulista de Jundiaí, que foi campeão da Copa do Brasil. Sim. E aí, uma sequência dentro da Federação Paulista de Futebol, como diretor dentro da federação, e eu me preparando, né, cara? Eu me preparando e sempre aparecendo ofertas para fazer, para ter novos desafios. Recebi um convite do Brunório, quando estava na federação, para começar o projeto do Red Bull. Então eu fui o primeiro treinador do Red Bull no Brasil. Começamos esse projeto onde não tinha nada, eu levei material meu. Isso foi em 2008. 2008. Então você vê essa potência hoje dessa equipe do Bragantino, Red Bull, e eu fico muito feliz de poder ter dado start lá, poder ter começado. E aí fui secretário de esportes aqui na cidade de Barueri, trouxemos eventos importantes para a cidade, 2 anos consecutivos o UFC, na época que o UFC estava no auge. Estava bombando. Vôlei de praia numa cidade que não tem praia, trouxemos volta ciclística, fizemos jogos regionais, então eu trouxe muita atividade para a cidade na época, isso foi em 2012. Mas eu vi também que eu não tenho uma vocação para política, né? Não é meu meio. Mas nesse meio inteirinho, Rodrigo, eu sempre fui comentarista aqui, fiz para uma emissora ali, outra aqui, sempre me convidavam. E até o dia que eu parei e falei assim, eu vou seguir nessa linha aqui, que é comentarista. E hoje também apresentador. Eu estou muito feliz nesse processo aí, que a gente acaba estando próximo também daquilo que nós gostamos. Tá falando sobre o que gosta e com a experiência de quem esteve em campo e de quem foi um atleta muito vencedor, né? Isso realmente dá muita propriedade, né, para quem está falando, no teu caso aí, né? Você falou aí do Bahia, né, dessa história do Bahia, né? Pô, você passou quantos anos na Europa? Você se lembra, não? Ao 10 todo? Anos, pô. 10 anos. Aí você veio para o Brasil dizendo, pô, deve estar parecido com a Europa, tal. Rodrigo, eu vou para lá. Mas você sabe que é uma história até legal, porque eu, quando voltei para o Brasil, aí você volta com aquela mentalidade europeia, de Alemanha. Eu aprendi muito na Alemanha, aprendi muito. E eu chego no Brasil, e aí eu espero um pouco, haviam vários convites e tal, para algumas equipes, e eu sempre, uma coisa que eu aprendi na Europa é dar minha palavra. A palavra vale muito mais do que uma assinatura. Eu aprendi isso na Alemanha. E eu lembro que quando veio uma proposta do Bahia, e era o Paulo Maracajá na época, e eu dei minha palavra. Falei, sabe uma coisa, eu vou para um estado assim diferente, conhecer uma cultura diferente. Vamos lá para nossa região, para o Nordeste. Vou lá para o Nordeste, eu gosto do Nordeste. Tem um calor, praia, amigo que jogou comigo, o Rodrigo, né? Ele jogou comigo no Bayer Leverkusen. E nós criamos uma amizade assim muito gostosa. E eu passei a gostar de Salvador. E aí eu falei, vou para Salvador. E por incrível que pareça, logo em seguida, o Nelsinho Batista assumiu o Flamengo e ele me convidou para ir para o Flamengo. Isso era que ano, Paulo? Isso foi em 2003. 2003. Ele assumiu o Flamengo. E aí ele me convidou para ir para o Flamengo. E eu já tinha trabalhado com o Nelsinho Batista no Novo Horizontino, no Corinthians, né? E tal. Aí eu falei, professor, eu dei minha palavra. Eu até iria para o Flamengo, mas eu dei minha palavra. E aquilo que eu tinha falado para você, né? A palavra vale muito mais do que uma assinatura. E aí eu fui para Salvador, cara. Começou o projeto ali e tal. É uma cultura totalmente diferente. A galera totalmente diferente. Mas eu apostei no projeto, vamos lá e tal. E não começamos assim tão bem como nós esperávamos. Os problemas de dificuldade para pagar, e quando chegou no terceiro mês, falou pagar metade do salário, eu falei, não, assim não dá para trabalhar.
eu via jogadores faltando no treino. Desorganização total, coisa né? que eu nunca vi, não tinha visto ainda. O jogador faltar no treino, cara, para mim era tudo muito novo, né? Novamente, porque é a época de Corinthians, de Brasil, você via algumas coisas acontecer, mas aí depois de tanto tempo na Europa, você passa a esquecer dessas coisas. E aí foi o momento que eu falei, não vou mais ficar aqui não. E aí depois voltei para São Paulo, pintaram algumas coisas, não me interessou em nada, e eu já me preparei também para o pós-carreira. Aí você falou nessa tua última passagem, né, encerrando a carreira, uma carreira de grandes momentos, né? Entre eles, claro que encerrar um jejum de 24 anos com a seleção brasileira, tá naquele grupo tão vencedor, né? Um grupo que passou por tantas críticas, né, antes da Copa, passou por tantos momentos difíceis. Você vivia um grande momento na Alemanha, né? E o Parreira viu isso e te chamou para o Mundial. Você já vinha sendo convocado desde 91, né, se não me falha a memória. E aí, como é que foi esse teu processo na seleção, no Mundial, até chegar ao Mundial? Como é que foi esse processo? Na realidade, Rodrigo, em 91, nós tivemos um combinado, e na minha época havia um combinado, né? Sim. Então, era Flamengo, Vasco, Corinthians e Palmeiras. E o treinador, um dos treinadores era o Parreira. E aí o Parreira, naquele combinado, me vendo jogar, cara, ele gostou bastante. E aí, para as convocações, eu era nome certo. Mesmo Corinthians, depois, em 92, aí em 91 começa o meu processo na seleção, muito bem. Para você ter ideia, tinha momentos que eu jogava com a número 10 na seleção brasileira. É lógico que eu era um jogador assim que faziam funções assim... Você sempre foi polivalente assim como você é hoje no futebol também, né? Faziam várias funções e isso no esquema tático do Parreira era muito importante. E eu era nome certo. E nós, inclusive em 92, nós tivemos uma má fase no Corinthians e mesmo assim o Parreira me convocava e na seleção eu ia bem. Até o pessoal da imprensa falava assim, Paulo Sérgio no Corinthians não está bem, mas chega na seleção, vai bem, né? E aí eu tive uma proposta do Bayer Leverkusen em 93 para me transferir. Só para trazer um pouco a memória do torcedor, né? O futebol alemão era um dos campeonatos mais importantes na ocasião, juntamente com Itália, Inglaterra, Espanha. Mas o futebol alemão tinha acabado de ser campeão do mundo em 90. Né? Então, todos os jogadores alemães, praticamente todos jogavam no campeonato alemão. Nos clubes de lá, né? Então, eu estava jogando num campeonato que foi campeão do mundo. Né? Então, eu chego na Alemanha em 93 e no meu primeiro ano eu sou vice-artilheiro do campeonato. E o Parreira estava acompanhando. Na época, transmitia só a TV Cultura, né? E não tinha essa mídia que tem hoje, não tinha essa estrutura que hoje você tem, mas o Parreira acompanhava. E ali, primeiro ano, só podiam jogar 3 estrangeiros. Ainda tinha isso, né? Porque a regra era diferente assim. Eram 3 estrangeiros. Estrangeiros. Então tinha eu, um tcheco e um romeno, né? Jogando os únicos no estrangeiros. Bayer Leverkusen. Ou tinha mais estrangeiros? Então, tinha eu, um tcheco e um romeno jogando no Bayer Leverkusen. Só vocês 3 lá. Aí, na Bundesliga, no campeonato alemão, só haviam 4 jogadores brasileiros jogando no campeonato alemão. Você lembra quem eram, não? Era o Jorginho, lateral direito. Caramba! Né? O campeão do mundo juntamente comigo. Tinha o Franklin, que jogou no Fluminense, jogou no Bragantino. E tinha o Mazinho que jogou também no Flamengo, jogou no Bragantino. Mas o Mazinho não ficou muito tempo.
E também é bom salientar que a Alemanha vivia um dos seus períodos de transição. Em 89 caiu o Muro de Berlim. Então havia esse período de transição da Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, e aí aquele negócio, todo mundo procurando emprego. E no futebol também tinha aquele pessoal que via da Alemanha Oriental e descia e queria o seu espaço. E eu, um estrangeiro, negro, chegando e conquistando o coração dos alemães, isso causou muitos ciúmes também. Você teve algum problema com isso? Causou ciúmes. Eu tive um terceiro mês, eu discuti com um dos jogadores lá e eu até quis ir embora para o Brasil. E eu lembro que no terceiro mês eu sentei com a minha esposa, conversamos, eu falei, nós precisamos fazer duas coisas importantes aqui. A primeira, aprender a cultura. E a segunda, aprender a língua. E foi isso que nós fizemos. Nós fomos fundo na língua, na cultura, e isso nos ajudou bastante. E aí o Parreira, vendo esse brilhante temporada que eu fiz, o artilheiro fez 18 gols. E na última rodada, estava 17-17, estávamos empatados, e na última rodada eu não fiz gol. Ele fez um. E Yeboah, ganês, né, baita de um jogador, ele fez um e acabou sendo artilheiro do campeonato alemão. E eu creio que isso fez também com que eu pudesse estar relacionado para a Copa do Mundo. Lógico que depois passamos por alguns períodos, tivemos um jogo na França, onde o Ayrton Senna deu um pontapé inicial, e naquele jogo estava entre eu e um outro jogador, e o Parreira já tinha colocado, tem vocês dois para essa posição. Quem era o outro jogador? Eu não vou falar para você, né? Por incrível que pareça, depois você vai pesquisar, aí você vai ver lá. E aí jogou esse outro jogador, vou deixar esse ponto de interrogação para a galera aí, depois vocês procuram lá, jogo na França contra o Paris Saint-Germain. E aí jogou esse jogador e no segundo tempo eu entrei, cara, e fiz fumaça, né, cara? Fumaça. Se o treinador chegou antes e falou, tá entre vocês dois, é o jogo da vida, né? Eu fiz fumaça, tal, e ali praticamente eu achava que iria ser convocado. Lógico que não chegava a ter esse pensamento como outros, né? Romário, Dunga, Tafarel, Jorginho, Bebetinho, esses caras já era certo, né? Convocação certa. Mas eu tinha uma expectativa. E aí eu estava voltando de férias da Alemanha, onde um amigo meu liga para os pais dele. E aí os pais dele falam que eu tinha sido convocado, né? Naquela época eu não tinha nem celular, né? Então você ficou sabendo assim? Eu estava no aeroporto em Frankfurt. E ficou sabendo no aeroporto? No aeroporto, fiquei sabendo. Pô, o cara soube no aeroporto que ia pra Copa do Mundo, velho. Tanto é que aí teve aquela euforia, todo mundo abraçando, tal. Aí você tava com um time viajando, era isso? Né? Não, eu tava voltando de férias. Ah, sim. Eu tava voltando de férias com os meus familiares. Ah, certo. Minha mãe, tal, minha esposa, meus filhos, tal, nós estávamos voltando de férias. Então eu tava no aeroporto, esperando aquela euforia, todo mundo abraçando, tal. Aí quando vamos embarcar, cadê o passaporte da minha mãe? Eita! Tinham roubado o passaporte nessa comemoração toda aí, tal, roubaram o passaporte da minha mãe. Mas a bola ajuda também de vez em quando. Ajuda, né? A bola ajuda. Quando você chegou lá, né? Chegou lá, eu pensei, não, Paulo, vamos dar um jeito aqui, tal. Embarcamos e viemos pro Brasil. E aí, só alegria, né, cara? Só alegria você poder estar num grupo de Copa do Mundo já é um motivo, assim, de muita alegria. Ainda mais num grupo, como você mesmo frisou, que foi muito criticado. Já veio de 90, né? Muitos que estavam na Copa de 90, estavam em 94. Mas o mais importante nisso tudo, Rodrigo, é que nós tínhamos um grupo muito experiente, cara. Nós tínhamos um grupo que sabia o que queria, né? Um grupo que
não iria cometer os mesmos erros das Copas passadas. E isso foi muito importante para ganhar aquela Copa do Mundo. E também pela experiência de muitos jogadores terem jogado na Europa. Saberem como os europeus jogam, saberem como os africanos estavam, sabendo como os Oriente Médio também. Então a gente já sabia mais ou menos o que fazer. E isso foi muito importante, e aí jogando num esquema tático muito eficiente, e acabamos conquistando uma Copa do Mundo tão esperada, e foi festa, inclusive na sua terra, onde nós tivemos a primeira parada, que foi em Recife. Oi, como é que foi quando chegou lá, em aquele mar de gente esperando vocês? Primeiro, você estava naquele jogo, não? Acho da Bolívia, né? Que o Não, pessoal você não estava naquele jogo. Eu não estava naquele jogo. Mas você sabe da história, né? Sei. Ricardo Rocha deve ter contado lá para todo mundo. Essa fase das eliminatórias, o Bayer Leverkusen não me liberou. Não liberou? O Bayer Leverkusen não liberou, porque nós estávamos num período de jogar a Copa UEFA e tudo mais. Então, o Bayer Leverkusen tinha falado que não podia me liberar. Mas assim, na época não era obrigado então a liberar, porque hoje né? Obrigado, hoje é obrigado, né? O clube tem que liberar. Data FIFA, tudo mais. Data hoje FIFA. você tem a data FIFA e tudo mais. Naquela época já não tinha data FIFA, né, cara? E também um acordo que eu tinha feito com eles também, conversado com o Parreira. Mas eu creio que tudo aconteceu assim na medida certa, cara. Na medida certa, conforme eu falei para você, eu era um dos nomes certos já na lista do Parreira quando estava no Brasil. E aí é lógico que vai ter aquelas discussões, era para estar, não era para estar. O Brasil é muito bairrista, né? Nós vemos hoje, todo mundo quer o Pedro, porque o Pedro joga no Brasil, lógico que ele está muito bem, né? E torcemos para que ele esteja bem. Mas na Europa também, esses jogadores que estão lá estão representando bem o nosso país. E eu creio que esses jogadores que estão hoje na Europa vão poder acrescentar muito nessa Copa de 2022. Já tinha visto algo parecido com aquilo lá no Recife, não? Na volta de vocês do Tetra? Cara, foi tudo novo. Foi tudo né? novo. Eu nasci em 69. Eu não vi o Brasil ser campeão do mundo. O Brasil foi campeão do mundo em 70, mas ali era bebê, né? Então eu não tinha visto o Brasil ser campeão do mundo, não tinha presenciado esse momento, né? Lógico que você vê por TV e tal, mas você vê por TV não tem nada a ver do que você presenciar. Então aquilo para nós assim foi algo assim maravilhoso, foi surreal, né? Você vê aquele mar de gente na orla de Recife, você vê a recepção das pessoas, o Brasil que vive um dos seus piores momentos na política, perdemos um ícone no esporte que tinha sido o Ayrton Senna. Vocês até homenagearam na Copa, né? Então, cara, o Brasil ele precisava de uma alegria, e aquele grito ali foi algo assim que os brasileiros estavam bem na garganta mesmo, e sem dúvida nenhuma foi uma Copa assim que deixou um legado. Deixou um legado. Lógico que nós sabemos que tem outras seleções que apresentaram um futebol bonito em 82, mas o nosso foco era de ganharmos. Eu acho que o legado de você ser campeão do mundo... Você sabe quantos campeões do mundo nós temos no Brasil hoje? Não sei. Nós temos 94 campeões do mundo no Brasil, sendo que 68 vivos. Então, num país com mais de 200 milhões de habitantes, você fazer parte de um grupo seleto de campeões do mundo não é para qualquer um, cara. Cara, não é para qualquer um. Então, eu faço parte desse grupo seleto, né, de 68 campeões do mundo. E isso, para o nosso país, é muito valorizado. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo isso. É lógico que houve um trabalho, houve uma determinação, houve um empenho, e isso fez com que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos.
Na Copa você concentrava com quem? Você tinha dois parceiros lá, acho que o Viola, né? Um grande parceiro desde lá atrás. Da base do Corinthians. O Jorginho, né? Que jogava na Alemanha. Você concentrava com quem lá? Era eu e Jorginho. Você e Jorginho no quarto? Era eu e Jorginho no quarto. O Jorginho é meu irmãozão, né? Até hoje a gente mantém contato, nós nos falamos. O Viola também é irmãozão. Nós tínhamos um grupo muito bom, né, cara? Nós tínhamos um grupo, assim, muito amigo. E os jogadores mais velhos, com essa mescla de jogadores mais jovens, isso fez uma junção, assim, muito importante. Rolava muita resenha lá com vocês, não? Especialmente, assim, tu e o Jorginho, você e o Viola. O Jorge, ele é meio cegado, né, cara? O Jorge é aquele cara que... Você num quarto, para dormir, você não pode fazer um barulho, você não pode deixar a janela aberta, se tiver uma frestinha de claridade, já atrapalha o sono dele. Não dorme? Então, não dorme. Então ele já pegava, passava fita isolante nas beiradas das janelas, dormia com um negocinho no ouvido. Então é tudo um ritual para ele dormir, né, cara? Você chegava, deitava e pum, acabou. Então mas foi uma Copa do Mundo assim muito tranquila, cara. Em Los Gatos, nós tínhamos conversado que ninguém podia entrar no hotel, então tinha uma tenda assim no estacionamento. Então, quando nós tínhamos alguma visita, ficava ali. Aí quando não, tinha um pessoal do pagode, ficava lá na tenda, ficava lá no pagodinho, tal, se distraindo. Então foi tudo muito tranquilo. Para o hotel mesmo, só jogador e comissão? Só jogadores e comissão. Só jogadores. Porque o pessoal de 90 já tinha experiência de uma Copa desastrosa, né? Um monte de comentários, toda a família no hotel, todo mundo no hotel, oba-oba. E ali, cara, são 50 dias, cara, que vale a pena você focar, vale a pena você se concentrar, porque olha o resultado de tudo isso, né? Você não estaria aqui hoje se eu não fosse campeão do mundo. São decisões, né, que precisam ser tomadas, são difíceis. Às vezes é difícil, né, para a família, para a esposa entender e tal, mas são decisões que precisam ser tomadas e precisa ser firme mesmo, né? Não dá para abrir brecha, né? Eu particularmente, eu sou apresentador, como eu frisei para você, do Papo de Campeões da TV Gazeta, e nós fizemos uma série aí com vários campeões do mundo, e nessa série nós vamos poder editar e mandar pro Tite, né? Um recado desses campeões do mundo, a mensagem que esses campeões do mundo têm para esses jogadores atuais. E na grande maioria são 50 dias que vocês precisam abdicar de tudo para ser um campeão do mundo. Então vale a pena, cara, vale a pena. Vale a pena mesmo, né? Falando no Tite, além disso, o que você falaria para ele do exemplo da experiência de ser um campeão mundial? Cara, muito bom que o Tite ele conseguiu fazer uma Copa, vem com uma experiência, vem com uma bagagem, sabe aonde não pode errar. E isso é muito importante. Como eu falei daqueles jogadores de 90 vieram para 94, o Tite ele vem de uma Copa do Mundo onde nós não esperávamos que o Brasil não conquistaria, mas vem com jogadores importantes, né? Na reta final aparecem jogadores aí que eu creio que dá um peso juntamente com o Neymar, Rafinha, Vini Júnior, Rodrigo. Então, eu creio que tem vários, Antony, tem vários jogadores aí que dá um peso maior aí nessa Copa do Mundo e também não queremos ficar esperando mais 24 anos, né? Já estamos 20 anos. Pois é, já estamos 20 anos sem ganhar. Agora, repete-se o que aconteceu. O que aconteceu. Então, eu torço para que não repita, né? E o Tite tem o grupo em mãos, né? O Juninho Paulista conversando com ele também, tá na coordenadoria ali, foi um campeão do mundo, então eu creio que vai ajudar bastante.
Assim, né? A gente tem um grupo muito forte, né? Claro que tem seleções que têm grupos fortes, mas eu acho que no momento hoje o Brasil é um dos grandes candidatos à Copa, né? Cara, eu sempre sou um pezinho assim, porque nós não podemos entrar com favoritismo. É lógico que entre as seleções, Sim. nós somos favoritos, juntamente com a Argentina. Nós temos um Messi do outro lado. Nós temos uma Argentina que veio forte nas eliminatórias. O Brasil fez umas eliminatórias assim, fantásticas, fez. Mas essa Argentina aí, ela ganha uma Copa América em cima do Brasil, né? É um título que os jogadores jogaram na conta do Messi, os jogadores argentinos. E os jogadores argentinos hoje querem ver o Messi campeão do mundo, e eu creio que seria a última Copa do Mundo do Messi. Nós vemos aí uma França com o Mbappé, com Benzema. Nós vemos craques. jogadores aí que estão aí espalhados no cenário europeu, jogando em clubes grandes do cenário europeu, franceses. Então a equipe da França vem com uma equipe muito forte. E entre outras aí que a gente já sabe, Bélgica, que pode acabar complicando, como nos complicou aí na Copa passada. Então nós temos que ter muita atenção, fazer um trabalho muito focado para que não sejamos surpreendidos. A Alemanha, que você jogou tantos anos lá, né, e é ídolo do país, dos clubes, passa por um processo difícil, né? Que é aquele processo de renovação, de revelar talentos e tal. E é um processo difícil que a gente acompanhou agora na Liga das Nações, né? Então, cara, eu não coloquei a Alemanha como favoritismo por causa disso. Desse período de transição, novo treinador, Flick está lá, novos atletas. Mas, mesmo assim, não deixa de ser uma equipe perigosa. Se nós trouxermos a nossa memória, em 2006, nós tínhamos uma das melhores seleções. Nós tínhamos Robinho, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. Nós tínhamos aquela seleção de 2006. Todo mundo achou que nós conquistaríamos ali mais um título. E a Alemanha, ela vem de um período de renovação e faz uma Copa do Mundo brilhante. Em casa, com jogadores novos, que futuramente foram ser os campeões do mundo, né? Philipp Lahm, Schweinsteiger, Podolski. Então você vê que houve um período de transição. Então é uma seleção que você tem que tomar cuidado, mas não entra dentro aquelas favoritas. Certo. E o que é que você acha do time hoje do Brasil? Assim, no sentido de que a gente acompanha hoje um Tite mais aberto, né? A mudanças, a posicionar jogadores em funções diferentes. Você fez muito, né, nos clubes e na seleção, como a gente já falou aqui, você é um cara que jogou em muitas funções. Você tem alguma preferência? Você acha que por um caminho é melhor? Ou tem que ser assim mesmo, teste a teste? Cara, na realidade, o Tite tem uma ótima formação. Tem jogadores importantes. Eu creio que essa seleção que já veio aí durante todos esses anos é uma seleção experiente. Você tem o Thiago Silva ali atrás, você tem o Casemiro no meio, você tem o Neymar na frente. Então, esses pilares aí estão bem montados. E lógico que agora só depende do jogador, né, cara? Só depende do jogador colocar em prática aquilo que sabe, né? Porque talento tem, experiência de jogar em centros importantes tem, né? Então cabe muito aos jogadores agora colocarem em prática e concentrarem, focarem para aquilo que é o objetivo final, que é ser hexa. Fala um pouco agora, Paulo, do teu início, né? Você começou no Corinthians, assim como
todos os garotos, é uma coisa muito difícil. É muita dificuldade, né, para quem está começando. Como é que foi esse teu início? Como é que foi a tua infância? Você sempre sonhou com isso? Cara, eu tenho a minha autobiografia, né? Transformados para Vencer, né? E nessa autobiografia, nesse livro, eu coloco que eu nunca quis ser jogador de futebol. Não? Eu tinha sonho de ser piloto de avião. Eu vim de uma família humilde, mas ao mesmo tempo, se olhava para o céu assim, via o avião passando, eu falava, puxa, que legal, né? Você é de São Paulo, Sou de São né? Paulo, nasci aqui no centro da cidade. E aí, olhava para o céu, porque na minha época, para você entrar no avião, era elitizado. Não era qualquer um que entrava no avião e... Era busão. Quando tinha que viajar para o Rio de Janeiro, era busão, porque era muito caro. E era um sonho de entrar, né? E esse sonho virou queria ser piloto e tal. Mas gostava de jogar bola. Então jogava na rua, brincava, as peladinhas com os amigos, direto. E com 13 anos eu estava na aclimação. Um dos treinadores do Corinthians viram e pediu para que eu fosse fazer o teste. Eu fui, nesse dia não teve o teste. Aí eu falei, deixa pra lá. Não vou volta voltar outro dia. mais. Não voltei. Aí, brincando de novo na rua, com os amigos e tal, tava jogando no Corinthians do Bom Retiro. E aí o treinador tava lá, pediu para eu ir fazer o teste. Aí eu fui. Aí teve o teste, aí passei e fiquei desde os 13 anos de idade no Corinthians. Foram 5 anos de terrão, na época terrão, hoje já não é mais terrão, o pessoal fala pessoal do terrão, mas não é mais terrão. Foram 5 anos de terrão até subir ao profissional, com 18 anos subi profissional. Pô, que experiência, né? E eu subo profissional em 88 e sou campeão paulista, né? Então, eu começo aí a minha carreira vitoriosa. Fui campeão nas categorias de base, fui campeão juvenil, depois campeão paulista com profissional em 88. Eu sou emprestado para o Novo Horizontino em uma temporada. E faz a final caipira, né? Que ficou famosa no Brasil todo. A primeira final caipira do estado de São Paulo. Novo Horizontino, Bragantino, aí que surge Nelsinho Batista, Luxemburgo. É verdade. E aí, cara, eu volto pro Corinthians do empréstimo, sou campeão brasileiro, primeiro título brasileiro pro Corinthians. Esse título é um marco na história do Corinthians, né? Porque a partir daí é que o Corinthians começou a ganhar, e se não me engano já tem 7, né? Então, assim, era um time impressionante, né? Neto, Tupanzinho, era Paulo Ronaldo, Sérgio. Giba, Marcelo de Jean, na época era o Henrique Ognei, Jaceni, Márcio, tinha Ezequiel, eu, Fabinho, Mauro, Neto, Tupã, Dinei. Então nós tínhamos um grupo muito bom, um grupo, lógico que não era aquele investimento que outros clubes faziam. Na época, o favorito era o São Paulo, né, que tinha um baita de um time também. E que já tinha feito uma final anterior e não tinha ganho, né, diga-se de passagem. Que em 89 São Paulo fez final e foi ser campeão em 91, né? 3 finais seguidas. E aí, cara... E para nós, assim, foi o ápice, né? É lógico que naquela época a importância sempre era o Campeonato Paulista. Mas quando você ganha um título brasileiro sendo o primeiro, você passa a entrar numa história de uma forma diferente, né? Nós levamos aquele primeiro título e isso é um dos marcos na minha carreira, porque... primeiro título brasileiro para o Corinthians. Depois de 24 anos, nós somos campeões do mundo. O Bayern de Munique, hoje você vê o Bayern de Munique sendo campeão todos os anos, mas na época não era assim.
Nós fomos campeões da Champions depois de 25 anos. Então, eu fui sempre rompendo paradigmas, cara. Então, a minha trajetória foi sempre de rompendo paradigmas, de títulos importantes, momentos importantes no cenário brasileiro. E isso eu agradeço muito a Deus e a toda a minha família, porque a base de tudo é a família, né? E você tendo a família como base, você consegue impor o seu trabalho de uma forma excepcional. Pois é, aí vocês marcaram a história, né? Tem um nome na história do Corinthians. E eu queria que você falasse como é que foi esse time do Corinthians. Como era estar ali? Porque você era muito jovem, né? Quantos anos? 90? Você estava com... 90, eu estava com 20... Ia fazer 21, né? Ia fazer 21 anos. Porra. E assim... E foi um time que rompeu, né? Ficou na história. O primeiro a ganhar um título brasileiro. Como é que era, assim, o clima? Como é que eram os bastidores desse time? Cara, nós tínhamos um grupo muito unido e um grupo muito determinado em termos táticos. Nós começamos a temporada, não era o Nelsinho Batista e eu também não tinha renovado o contrato. Eu volto do Novo Horizontino, recebo algumas propostas para ir para outros clubes, inclusive na época o Palmeiras, o Santos. E eram propostas com valores melhores, né? Uhum. E na época era o Vicente Mateus, o presidente, e ele falou assim, ó, se você não acertar por isso daí, você vai ficar aí, eu não vou te vender, você vai ficar treinando aí. Eu falei, então eu fico treinando. E fiquei treinando lá. Começou a temporada, o time não foi bem, contrataram o Nelsinho Batista. E quando o Nelsinho Batista foi falar com ele falou, eu quero o Paulo Sérgio mais 22. Porque nós tínhamos experiência no Novo Horizontino. E aí, cara, ali começa um novo episódio. O Nelsinho conversa comigo, fala uma frase que eu guardo até hoje. Ele fala assim, Paulo, você é uma peça importante dentro desse momento nosso. Fica aqui que nós vamos chegar longe. Mas uma frase ele falou o seguinte, falou, o pouco hoje, Paulo, amanhã é muito. E esse pouco hoje, amanhã é muito, cara, eu guardei e acertei o meu contrato. Renovou com o Corinthians? Renovei com o Corinthians. Ficou. Fiquei. Pô. E aí, cara, eu consigo fazer uma temporada brilhante. Então, hoje tem o almanaque do Corinthians, tem essa autobiografia do campeonato de 90, e eu fui um dos que mais jogou naquele campeonato. E jogos importantes como o Atlético Mineiro. Eu lembro que eu não estava tão bem, numa fase tão bem, as críticas vieram. O Nelsinho falou, Paulo, vou te colocar no banco nesse jogo aí e tal, daqui a pouco você volta, tal. Não, tranquilo, professor. E Pacaembu lotado, Atlético Mineiro, aí eu entro, 1-0 pro Atlético, eu entro, dou 2 cruzamentos, o Neto vai lá e faz os gols. Ganhamos 2-1 aqui. Aí vamos jogar lá no Mineirão lotado, e o Neto suspenso, e eu jogando no Mineirão com a camisa 10. E aí ali eu começo a jogar de novo, tal, empatamos lá, joguei bem pra caramba. Aí voltamos pra cá, jogamos contra o Bahia. O Bahia naquela época tinha um baita de um time, né? Tinha sido campeão, né, em 88. Tinha um baita de um time. Aí jogamos aqui 1-0 pro Bahia. A gente vai e vira o jogo de novo. Aí vamos jogar lá. E aí, aquela pressão que é jogar em Salvador, a gente conquista um resultado positivo e eu tomo o 3º cartão amarelo, fico suspenso do primeiro jogo da final. E aí fizemos um grande jogo, o gol do Wilson Mano, o primeiro jogo, tal. O Mauro jogou, o Nelsinho falou, Paulo, eu vou deixar o Mauro, porque o time jogou muito bem. Eu falei, não, o mais importante aqui é ser campeão.
E aí entrei no segundo tempo, no segundo jogo, entrei no jogo, tal. E o gol do Tupãzinho, 1-0, e ali foi só festa. É lógico que a comemoração que deveria ser de um campeão brasileiro, primeiro, não foi a que nós esperávamos. Eu creio que cada um voltou para sua casa depois da festa que teve ali, fomos se encontrar no outro dia. Se fosse nos dias de hoje, ia ter uma maior festa aí, né? Então, lógico que não foi aquela festa que nós esperávamos e, infelizmente, foi um título importante para nós brasileiros, para nós jogadores, sendo que até hoje, para o clube fazer algumas homenagens para esses campeões é muito difícil. É mesmo? É muito difícil. Pô, e foi o primeiro da história, né, do clube, né? É completamente diferente, né, Rodrigo? Por exemplo, hoje eu sou embaixador de um Bayern de Munique. O Bayern de Munique, todas as vezes que tem os momentos importantes de 10 anos, que nós ganhamos a Champions, fomos convidados todos a ir lá, fazer uma festa, nos homenagearam. Então, é uma outra realidade. Eles né, valorizam a história, né? Eles valorizam, cara. Eles valorizam coisas que, infelizmente, o brasileiro esquece um pouco. Bom, você falou um pouquinho dessa tua saída quando foi sair do Brasil, pensou em voltar e desistiu e ficou mesmo na Alemanha. E aí você faz um belo campeonato, né? Belos campeonatos na Alemanha, belas exibições com direito a muitos gols, boas atuações. E chega o momento de você escolher para onde ir também. Você termina indo para Roma. Que eu acho que o campeonato italiano naquela época era um dos principais, né? Por isso da tua escolha, não? Foi. Eu sempre quis jogar no futebol italiano. Eu lembro que quando eu saí, em 93, no último jogo que foi contra o Palmeiras, os palmeirenses vão lembrar, os corintianos também, da entrada do Edmundo. E ali foi meu último jogo pelo Corinthians. E logo em seguida veio a proposta de ir para a Alemanha. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, falei para minha esposa que tinha uma proposta para ir para a Alemanha, ela chorou, cara. Chorou? Ela chorou porque falou, poxa, Alemanha não, pode ser Itália, Espanha, nós não sabemos falar a língua, como que a gente vai se virar e tal, não, tem intérprete e tal. E aí nós oramos, pedimos uma direção e acabamos indo. E para nós foi muito importante. Foram 4 anos assim, importantíssimos, aprendemos a língua, uma nova cultura. E logo em seguida veio a equipe da Roma, trazendo uma proposta. E Itália, cara, eu sou de uma época que quem jogava na Itália eram os grandes, né? Zico, Júnior, Casagrande, Falcão. Então, os grandes jogadores passaram ali pela escola italiana. E eu fui para uma equipe também que sempre acolheu bem os brasileiros, né? Historicamente, né? A Roma... E eu chego na Roma, tinha eu, Cafu, Aldair, o Zago, Antônio Carlos Zago, depois chega o Fábio Júnior, chega o Wagner. Então era uma colônia de brasileiros, cara, era uma colônia de brasileiros. E ali foram 2 anos assim excepcionais. Eu sou artilheiro do time juntamente com o Totti. Eu que sempre joguei tanto pelo lado esquerdo ou lado direito, mas sempre chegando e fazendo gols. E eu já tinha renovado por mais 2 anos o contrato, iria ficar 4 anos. Lá na Roma? Na Roma. E aí no segundo ano veio uma proposta do Bayern de Munique querendo formar um time para ser campeão da Champions. E em 89 o Bayern de Munique tinha perco nos minutos finais contra o Manchester United, tomou uma virada em 5 minutos e aquele grupo estava se formando para ser campeão novamente.
E o meu objetivo na Europa foi sempre ser campeão da Champions. E aí eu volto para o cenário alemão, para o campeonato alemão, e ali no Bayern somos campeões de tudo, né? Da Champions, somos campeões alemães, fomos campeões da Copa da Alemanha, fomos campeões da Supercopa, ou Mundial seja, de Clubes. Mundial de Clubes. Então, todos os títulos que um atleta pode almejar, eu conquistei. Então, sem dúvida nenhuma, foram passagens assim, importantes que eu tive e deixei um legado. Bom, deixa eu interromper um pouquinho esse papo da gente aqui para falar com o pessoal que está acompanhando, para aproveitar e convidar você para se inscrever aqui no nosso canal, para ativar as notificações aí, para receber as novidades, dar o joinha também para que você participe aqui, divulgue o Cast FC para que ele chegue para mais pessoas. E é hora também da gente falar da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, é a Bet do Cast FC. Ela tem uma plataforma super intuitiva e aqui na descrição do vídeo a gente tem um link onde você pode acessar, se cadastrar, colocar todas as suas informações e quando for finalizar, coloca nosso código que é o CASTFC para que você possa se cadastrar na Bet Nacional pelo Cast FC. A Bet tem as melhores cotações, uma plataforma intuitiva, o saque imediato via Pix, tem muitas funcionalidades, jogos ao vivo, então acessa aqui o link que está na descrição do vídeo e se cadastra e aproveita tudo que a Bet Nacional lá tem para te oferecer, junto com um campinho lá interativo, com estatísticas, tem tudo lá no site da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Paulo, o que você achou de mais interessante assim na Itália? Você chega na Itália, capital da moda, tudo tem lá, né? E assim, né? É um povo parecido com o brasileiro também. O que aconteceu assim de mais bacana, de mais legal na tua lembrança? Cara, o que aconteceu assim de mais legal foi que eu sempre... Na Alemanha, eu sempre ia de calça de agasalho, usava muito agasalho. Muito frio, né? E também nunca fui assim de comprar assim, roupas caras e tal, né? Relógio, então. O Adidas me dava o relógio e tal. Sempre fui assim, né, cara? E aí o campeonato alemão, aí chega na Itália, já chega no vestiário, os caras tudo... Bem vestido, né, cara, e tal, os relógios, fera. Eu falei, caramba. O negócio aqui é diferente. É diferente, mas eu chego na minha humildade, né, com o meu agasalhinho, meu reloginho. Aí os caras um dia chegaram assim, ô, Paulo, você vai jogar tênis aonde? Vai jogar tênis, pô? Tá na hora de dar uma mudada no seu visual aí, né? Aí a gente já começa... a ir nas lojas lá e tal. Então, é lógico que o italiano, ele sembra muito assim, traz um pouco a memória do brasileiro, essa alegria, né? O calor humano e tal. Tudo mais folgado, né? Não tinha aquela disciplina que você tem na Alemanha. Na Alemanha é tudo disciplinado, tudo certinho. Marcou um horário, é no horário. O italiano já esquece, não tem isso. Então, isso aí você já lembra do Brasil. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, cara, no meu período na Roma, foi que eu achei que nunca mais eu iria ter reunião com torcedor, cara. Reunião com torcedor? Porque no Corinthians, né, cara? No Corinthians a fase ruim, reunião com torcedor. Fase ruim, torcedor ia, pulava em cima do carro, não saía do estádio até amenizar. Já passou muito aperto no Corinthians? Corinthians, pô, quase 10 anos de Corinthians. Ali você vive de tudo. Aí eu falei, nunca mais vou ter isso na Europa, pô, né? Tô na Europa, nunca mais vou ter esses problemas. Cara, perdemos 3 clássicos, 3 derbys. Cara, eu saio um dia... Do estádio olímpico, os caras pularam em cima do meu carro. Ih, caramba! Nossa. E nesse jogo ainda eu tinha feito o gol. Perdemos, mas eu fiz o gol, tá? E no dia seguinte, na Trigória, os torcedores lá gritando meu nome e tal, e pá, tal. Eu falei, caramba, né?
Aí eu já tinha uma amizade com os torcedores e tal, ligo pros caras, falei, pô, os caras vieram aqui fazer uma bagunça e tal, pô, fui um cara que lutei e tal. Aí no final da tarde os caras, vem aqui, Paulo, vem aqui fora que o pessoal vai te pedir desculpa. Os torcedores foram lá, me pediram desculpa, e aí falaram assim, pô, Paulo, não é que você precisa pegar no pé desses caras aí pra eles correrem. Eu falei, não, mano, eu pegar no pé, tudo marmanja aí, vai e fala pra eles, pô. Vai, fala para eles. E foram, assim, 2 anos maravilhosos na Roma, cara. Por mais que tivemos esse episódio, foram 2 anos, assim, maravilhosos, onde a torcida, assim, me abraçou. Até hoje, nas redes sociais, se eu posto alguma coisa da Roma, eles curtem, eles mencionam. E eu tô para fazer uma visita ao estádio lá, que o pessoal da Curva quer me homenagear. Ah, que legal, que bacana. Como é bom, né, a gente receber essas homenagens, né, cara? Pô, de quem fez história, né, e tá recebendo homenagem. Qual foi o jogo marcante teu lá? Teve algum jogo assim que, putz, esse jogo na Roma? Na Roma? Na Roma teve 2 jogos, né? 2 times assim importantes, que era a Juventus, né? Na época, uma grande equipe. E também o Milan. O Milan, eu cheguei a ir jogar com a seleção brasileira contra o Milan. Do time que o Milan tinha, Van Basten, Gullit, Baresi, Maldini, Costa Curta, tinha um baita... A seleção, né? E nós tivemos um jogo onde nós ganhamos de 4 do Milan. Com esse time em casa. Não, tinha uma mudança ou outra, já não estava Van Basten, Gullit, já não era mais... Mas, pô, tinha Maldini, tinha Costa Curta, era uma baita de um time. E 4 no Milan, esquece, não é sempre. E um outro jogo foi contra a Juve, que eu fiz um gol, que é marcado até hoje. Todos os jogos contra a Juve, eles postam, o pessoal de Roma posta esse gol e esse jogo. E esses foram esses 2 jogos aí que ficaram marcados na história e jogos importantes. Bom, na Alemanha, quando você volta, né, para o Bayern, acredito que o jogo mais marcante que você teve lá foi a final da Champions ou a final do Mundial? Porque, assim, pra gente, o que passa aqui é que os europeus valorizam mais a Champions do que o Mundial de Clubes. Aqui no Brasil, não. A gente valoriza demais o Mundial de Clubes, né? Na época havia isso, sim. Mas quando nós somos campeões e quando da Champions e quando nós somos para a final do Mundial de Clubes, nós tínhamos alguns latinos lá. Então tinha eu, o Elber, tinha o Cláudio Pizarro e tinha o Roque Santa Cruz. E nós colocamos pilha nos alemães. Nós precisávamos ganhar, era um torneio importante e tal. Porque eles achavam que... não. Tanto é que nós fizemos a final com o Boca. O Boca tinha ido para Tóquio 2 semanas antes para se preparar. E nós fomos num dia antes, treinamos lá e jogamos, porque eles acharam que era melhor para não ter esse problema de adaptação e tal, ficar muito tempo. Então treinamos e jogamos. E é muito legal porque... Depois que nós somos campeões, nós somos recebidos na volta. E no primeiro jogo no Olympiastadion, eles começaram a cantar Wir sind die Nummer 1 der Welt. Wir sind die Nummer 1 der Welt. Nós somos os campeões os campeões do mundo, né? Pô, que legal. Ou seja, nós somos os primeiros campeões do mundo. Então, para um clube e para a torcida, eles puderam ver a valorização da competição. Nós somos o primeiro campeão do mundo, nós somos o número 1 do mundo, nós somos o número 1 do mundo. Wir sind Nummer 1 der Welt. Isso, para nós, número 1 do mundo, foi muito importante, né, cara? E isso também fez com que o Bayern, até hoje, quando chega nessas Copas Mundiais, eles vão com força máxima. Pô, vocês ganharam numa partida duríssima, né, contra o Boca. Um Boca que tinha o Riquelme, Schelotto. Nossa, deu uma entrada no Riquelme nesse jogo. Foi? Aí, quase eu falei, pô, você expulso. Porque o cara é rápido, né, cara? Eu cheguei atrasado.
Mas foi um jogo assim muito duro, né? Ganhamos de 1-0, gol do Kufur. Seu, né? Não, foi gol do Kufur. Gol do Kufur, Do ganês do Kufur. E para nós assim foi um jogo assim muito importante para dar sequência no trabalho. Pô, assim, claro que isso aí vocês colocaram na cabeça dos alemães, né? Essa história de, pô, o Mundial, vamos ganhar, tal. Mas assim, a Champions já era outra coisa, né? A Champions era o meu sonho. Era o meu sonho de consumo, né? Porque mais do que o Mundial. Mais do que o Mundial. Porque eu chego na Alemanha e eu chego no Bayer Leverkusen e quando eu chego no Bayer Leverkusen, o Bayer Leverkusen só jogava a Copa UEFA. E um dia eu dei uma entrevista e falei, eu quero ser campeão da Champions. O pessoal deu risada, falou, pô, o Paulo tá jogando só a UEFA, quer jogar a Champions. E eu saio do Bayer Leverkusen, no meu último ano, eu sou artilheiro do time, faço 17 gols na minha 4ª temporada e levo o time a ser vice-campeão alemão, pela primeira vez na história. Ia jogar uma Champions. Ia jogar a Champions. E eu saio de lá, o time joga a Champions e chega em finais futuramente. Então, mais um legado que eu acabo deixando na minha história, no cenário. E aí, quando eu pude ser campeão da Champions, chegar àquela final, aqueles que deram risada aplaudiram, cara. Aqueles que deram risada aplaudiram. E foi uma Champions onde eu fiz os gols, eu tinha feito gols importantes para chegar até aquela final. Então foi um jogo assim contra o Valência muito duro também, em Milan, contra o San Siro, foi no estádio San Siro, lá em Milano. Então foi um jogo assim também que fica na história. E eu bato o primeiro pênalti, eu perdi o primeiro pênalti. E aí depois... Isso aí era o quê? Que fase já? Foi no final, né? Porque nós fomos para os pênaltis, nós ganhamos nos pênaltis. E eu fui o primeiro a bater o pênalti. E aí eu perdi o pênalti, aí você fica orando pro Oliver Kahn pegar os pênaltis. Aí você fica orando pro Oliver Kahn pegar os pênaltis. E aí ele pegou 2 pênaltis assim, e aí foi só festa, né, cara? Putz. Então na minha vida foi tudo assim muito suado, cara. 94, campeão do mundo nos pênaltis. E aí 2001, campeão da Champions nos pênaltis. Então foram assim títulos importantíssimos. Pô, e assim, você tem, pelo menos eu vejo muito, né, suas fotos na internet, sempre com o Oliver Kahn, que foi, pô, o melhor jogador da Copa. Fizeram a votação, né? Tem aquela coisa da escolha do melhor da Copa de 2002, antes da final, né? Que o Brasil foi campeão em cima da Alemanha, com o Oliver Kahn no gol. E vocês têm essa amizade? Se falam ou é só naqueles momentos mesmo? O Oli hoje ele é presidente do Bayern de Munique, né? Então ele deixou um legado. Aquele grupo campeão deixou um grande legado. Tanto é que hoje você tem o Oliver Kahn como presidente, você tem o Brazzo, que é o Hassan Salihamidzic, que hoje é o manager do clube. Você tem o Giovanni Elber hoje, que ele trabalha na diretoria das lendas. Então você vê 3 jogadores trabalhando em cargos importantes daquele grupo vencedor. Então há uma amizade, é lógico que é muito difícil a gente se ver, tivemos a pandemia, infelizmente, a distância, né? Ficou muito distanciado, mas agora retomando as coisas novamente, esse ano aqui já fui para a Alemanha algumas vezes, vou agora novamente, então é lógico que fica amizade, quando nós nos vemos aí, sem dúvida nenhuma, é um momento de muita alegria. Quem era o teu maior parceiro nesse Bayern de Munique? Cara, nesse Bayern de Munique nós tínhamos o Giovanni Elber, né? Sim. O Lizarazu, o francês, lateral. O Lisa, um grande amigo. Então, apesar que ali naquele grupo ali a gente tinha um grupo muito legal. Mas esses 2 jogadores assim são aqueles jogadores que a gente tinha um contato melhor. Beleza, Paulo. Deixa eu falar aqui agora, chamar aqui um momento Mantos e Memórias
com o nosso parceiro Jorginho Peixoto, que vai trazer mais uma história aí de um manto sagrado do futebol brasileiro. Diga aí, brasileiro ou mundial, né? Diga aí, Jorginho Peixoto. Alô, alô, seu Raposo. Tô aqui de volta, ó, mas dessa vez para desvendar o mistério. Vocês querem saber quem para mim vai ser o titular da seleção, mas antes vamos apreciar esse belíssimo exemplar que a gente tem aqui da seleção brasileira. Para mim essas camisas de goleiro são lindas demais e essa especialmente que a CBF fez para os goleiros tá incrível. Na verdade essa camisa aqui é das eliminatórias que nos classificou para chegarmos até aqui. Mas vamos parar de enrolação, né? Eu tenho que dizer para mim quem dos três é o meu titular. A gente tem Alisson, tem Ederson e tem o Everton. Mas para mim, meu amigo, não tem discussão não. O goleiro é esse cara aqui, ó, Alisson. Grande goleiro, para mim, um cara completo no gol. Ainda fez até gol, né? Para quem não lembra, um gol que ele fez na Premier League de cabeça, incrível. Quem sabe o menino Alisson não decide aprontar lá em Doha e faz o gol do Hexa. Vê que storytelling, meu amigo, como a gente fala hoje em dia para ficar mais bonito. Mas que storytelling seria, hein? Um gol desse homem aqui. É isso, galera. Tamo junto com a Seleça. Boa, Jorginho Peixoto. Valeu, meu parceiro Jorginho. Paulo, assim, dessas tuas andanças pelo mundo, né, pelo Brasil, especialmente na Europa, que você passou tanto tempo por lá, você se lembra quantos títulos você conquistou ou não? Assim, você falou do Bayern, mas teve o Bayer Leverkusen, teve Roma. Você se lembra quantos títulos, não? Na Europa foram 5, 6 títulos. 6 títulos, né? Porque, ó, pelas minhas anotações aqui, ó, Copa do Mundo 94, né? Não, Europa... Liga dos Campeões 2001, né? Champions League. Mundial Interclubes 2001, Bundesliga 2000-2001, Copa da Alemanha 2000, Copa da Liga Alemã 99 e 2000. É isso mesmo? Só aí são 6, tá vendo? Tá certo, tá certo. E ainda teve mais aqui brasileiro, ainda teve mais Campeonato Paulista e o mais importante, né, que foi a Copa do Mundo de 94. Pô, pelo teu exemplo, o que é que você falaria hoje para quem está começando, para quem quer almejar uma carreira no futebol, passar, né, ter que superar todas essas dificuldades do início? Bom, primeiramente fazer o que gosta. Se você está fazendo o que gosta, se divirta, né? Até porque eu sempre falo para os pais de hoje, né, que querem colocar os seus filhos no futebol, eu sempre falo, deixe os seus filhos se divertirem na sua infância. Vai chegar o momento das cobranças, né? Infelizmente estão trocando os valores hoje. Cobrança num garoto de 12, 13 anos já está vindo agora dos pais para que esse garoto seja um profissional e traga a responsabilidade para dentro de casa, que é financeiro. Uhum. Mas eu creio que o momento é desses garotos serem profissionais, né? Nós estamos vivendo tempos assim, onde que quem quer hoje jogar futebol precisa se profissionalizar. Até porque eu ouvi uma entrevista hoje do Paquetá, esses dias do Paquetá, falando como foi bem a Europa para ele. Porque até então ele era só um garoto, cometia muitas falhas e a empolgação de Brasil, Flamengo e tal. Ele chega na Europa, ele começa a ter responsabilidades. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom, você acaba crescendo como homem, como pai. E eu passo que para esses jogadores que querem ser um dia jogador de futebol, que sejam profissionais, que lutem pelos seus objetivos e curtam até o final, porque passa tudo muito rápido, cara. Pois é, passa tudo muito rápido mesmo. Paulo, queria te agradecer aqui pelo papo, pela entrevista, por nos receber também. É muita gratidão nossa, né? Sempre conversar com pessoas assim tão significativas para o nosso futebol, para a história do nosso país no esporte. Muito obrigado, viu, Paulo? É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Receber aqui na Arena Transformados. E são sempre
bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Muito obrigado, Paulo. Bom, meu povo, você acompanhou mais um papo arretado, mais um papo bacana aqui no Cast FC. Divulga aí com a tua turma, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, ativa o sininho para receber notificações, deixa o joinha, deixa o like aí para que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas. Até a próxima então, meu povo. Simbora! A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia, correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo, sem abrir. Aqui é brabeza, teimosia. Esquece. Aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo, de novo, de novo. E de novo. E sair pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet da Paula, da Luli, do Lucas. A Bet da Ana, do Luiz, da Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros.